os tratamentos, as cirurgias, alguma coisa que eu relembrar. Então vamos lá, vamos dar segmento hoje para vocês fazer as benignas. São coisas comuns, mas não importante quanto. A doença mais prevalente são os pólipos gástricos, prato gástrico regional de modo geral. Os pólipos são os mais prevalentes, né? Que são as proliferações, por vezes normal, porém maior quantidade, então porta gástrica ou colônica ou qualquer lugar que possa estar presente naquele pólipo. E se descer para as endoscopias, as prevalências modificam devido ao genético, obviamente. A gente viu isso muito bem na aula passada, em relação à prevalência do Ocidente e do Oriente com relação às doenças, tanto neoplásica como as doenças benignas e as ulcerosas. Isso tem muita relação com a dieta dos pacientes. Os pólipos hiperplásicos, os adenômios, são relativamente mais prevalentes nas regiões onde há infecção pelo H. pylori. Então, esses pólipos hiperplásicos, os adenômios, têm essa prevalência em relação ao H. pylori. O que mostra, obviamente, endoscopia digestiva? Se o pólipo tem maior que 1 centímetro, é polipectomia. Nada mais é do que o endoscopista vai lá com uma alcinha via térmica, puxa o pólipo e põe no traqueóide. O paciente que tem múltiplos pólipos, o pólipo deve ser excisado, aí uma biópsia representativa deve ser obtida dos demais pólipos. Por quê? Se você entra com o endoscópio, tem vários pólipos, você vai fazer polipectomia de todos, você vai gerar várias úlceras nesse estômago. Então a gente tem que ponderar, faz biópsia na superfície do pólipo de um, faz polipectomia do outro. Aí a literatura fala 7 a 12 biópsias, né? Para você ter uma representatividade de amostra substancial. Tem as classificações. Tira uma biópsia e biopsia a superfície dos outros. Porque se você fazer várias polipectomias, sei lá, 10, 20 pólitos nos estômago, isso vai gerar uma sabor para o paciente, pode ser os pólipos gástricos têm essa classificação remata, né? Basicamente classificado pela elevação do pólipo, né? O quadro é o reticulado, seleção ligeiramente elevada. Ligeiramente elevados são dedículos, até 19 milímetros, sucesso, maligno, menos 50%, até 19 milímetros. Frequentemente maligno acima de 28. Então, esse tamanho, obviamente, quando se recebe esse tamanho de estudos, analisa o quanto qual percentual daqueles pólipos vão ter doença neoplásica dele. E o pedunculado geralmente benigno até 19, menor que 50 nessa piticolia. Então, os hiperplásicos são 75%, a maioria deles são os pólipos hiperplásicos. H. pylori é o estímulo inflamatório crônico, ou seja, aquela mucosa que tem formada cronicamente. E geralmente essa inflamação é causada pelo H. pylori intestinal. Observe que o H. pylori é uma bactéria que está em cenário de todas as doenças, seja benigno, maligno e trato gastrointestinal. Principalmente o estômago. Então, o amplo corpo fúngico-cárdia, ou seja, pode estar praticamente todo o estômago. Geralmente são assintomáticos e raramente causam sangramento ou obstrução. Para causar obstrução tem que ter um pólipo gigante dentro do estômago fazendo uma obstrução para fazer com que não caia, não passe pelo pylori. Uma 20% da foco de displasia. Quem é displasia? Então, quando você tem displasia, isso aí acende a lanterna para várias coisas. Se você foi lá e fez uma polipectomia e veio displasia, esse paciente tem que ser acompanhado de perto. Com exames endoscópicos psiquiátricos, e os protocolos de estiverem, o paciente fez uma polipectomia, veio com displasia, você repete essa endoscopia por 6 meses ao ano e avaliar de novo. Se tiver pólipo, ressecar esses pólitos
dados é a erradicação da você. Aquele código maior que 0,5 centímetros, tem que ser ressecado, tem que erradicar o agrotóxico. A erradicação do laboratório depende de qualquer coisa. O paciente fez endoscopia, tem H. pylori positivo, tem erradicação sempre. Ele falou que isso para todos os dados. Como eu disse, a endoscopia digestiva, se o paciente tem alto risco. Das glândulas fúngicas, então, são uns códigos um pouco diferentes. Pode ver na imagem, consegue apagar um pouquinho? Se a gente tiver gráfico de vazio, a gente repete ainda de 6 a 9. E avalia. Se tiver novos códigos, se não tiver código nenhum, você pode passar isso mais. Mas esse todo protocolo de intervalo de exame, ele é muito variável. Se você pegar o guideline americano, o guideline europeu, ou o guideline japonês, cada um vai falar o mesmo. Então você tem que saber que você tem que fazer exame de administração. Você sabe o intervalo que tem que ser feito. Qual o professor Overblast que faz cada 6 meses? Não, se tiver displasia, você fez uma polipectomia, pelo displasia, esse paciente tem um fator de alto risco. Tem um pólipo que já tem um potencial de transformação maligna. Já dá uma categoria para virar uma neoplasia. Os pólipos de glândulas fúngicas, baixa prevalência laboratória e elevado e tem relação com o uso do IPP. Então, a hipergastrinemia associada ao gastrinoma, a síndrome de Zóio-Guedes, quem lembra? Isso que é a síndrome de Zóio-Guedes, é qualquer síndrome independente do gastrinoma ou qualquer outra síndrome genética, eliminada por metabolismo, que eleve a produção de gastrina. Isso vai gerar uma hiperprodução de ácido clorídrico, fazendo diversas alterações, mais grave alteração às úlceras e as perfurações do estômago, do gato. O corpo gástrico, geralmente vai de 0,1 a 0,8 centímetros, na imagem que ela tem clássica, sexo também é a prevalência, e a gente tem que lembrar pequenas mutações somáticas no GNPC. Alguém já viu falar sobre o GNPC? Tem muito estudado em câncer coloretal. Então, quem tem isso aqui, obviamente, prosseguir com os estudos, né? Quem fizer uma análise patológica, química e molecular, você vai chegar nas mutações desse paciente. Então, tem que abrir os olhos e algumas a progressão com câncer gástrico é raro. O tratamento se é maior ou igual a 1 centímetro de ângulo, pólipos ulcerados ou localizados no ângulo. Os adenomas gástricos são a neoplasia intraepitelial não invasiva. É aquilo que está na superfície, não no córtex. Você já tem uma transformação, uma proliferação celular ativa. 6 a 10% dos pólipos gástricos são adenomas. A gastrite atrófica crônica é um fator de risco. E uma das coisas que causa gastrite atrófica crônica é o quê? O uso de omeprazol cronicamente pode gerar isso. Isolados ou localizados no âmbito, geralmente entre 60 e 70 anos. Populares, mesma coisa. Não sei se você já viu o bicho vai expressar as colônicas mais para frente, mas a diferenciação dos adenomas são populares, tuberculose e pilose. Aqui é só uma diferenciação celular. Geralmente os pilosos, os tubulosos são menos agressivos que os tubulares. A progressão para uma neoplasia. 8 a 59% dos adenomas podem ser associados a carcinomas gástricos crônicos, né? Aumento no tamanho, no contorno das duas lados, o grau de displasia define um alto risco. Né? Então, o que define é você classificar o pólipo e se ele tem displasia associada. Todos os adenomas gástricos devem ser ressecados. E a vigilância endoscópica, como a gente já disse. Aí vem as coisas mais raras, né? Os pólipos fibroides inflamatórios, 1% de todos os pólipos gástricos,
tumores, por exemplo, mais imunohistoquímica sugere que esses policlônicos de celular têm geralmente firmes, solitários, cessos, lobulados e frequentemente ulcerados. Você vê uma proliferação celular que é diferente da mucosa, né? Ele é um tumor mesenquimal. Geralmente uma displasia fundo celular, mas não, ele é estou mencionando naquela aula de introdução ao câncer, qualquer célula do corpo, independente de qual seja, ainda mais comumente comum, tem potencial para gerar alguma neoplasia. Então, a gente tem que ir, além dessas coisas mais raras, que são os tumores das células dendríticas, são em menor quantidade na parede gástrica. E os leiomiomas. A gente tem que lembrar que o estômago é um órgão extremamente muscular, do ponto de vista do trato gastrointestinal, tem mais musculatura densa, né? Por causa do trabalho que ele desenvolve. Então, o leiomioma gástrico também ele é uma realidade, né? Então, pode crescer intraluminal ou extraluminal. Então, geralmente, quando entra, você pode ver que ele é revestido de mucosa. Não tem aquela coisa diferente do restante da parede gástrica. Então, quando o endoscopista entra, ele vê alguma coisa abaulando ali, elevada. E tipicamente são assintomáticos, mas isso pode crescer ao ponto de obstruir também. Então, no estômago, os maiores entornos, aqueles maiores iguais, ABC devem ser ressecados. O que é ressecção disso aqui? A gente tem que ponderar. Então, outros exames devem ser solicitados, não só a endoscopia. Polipectomia aqui não tem como fazer. Porque você imagina, isso aqui é muscular. Eu vou fazer uma polipectomia aqui, com uma carga muscular, eu posso perfurar esses pontos. Então, tenho que avaliar e, por vezes, fazer uma gastrectomia atípica, que a gente fala. Que às vezes vê onde é que é a lesão, se ela for o suficiente para você indicar a cirurgia. Se, obviamente, você tem a certeza de que provavelmente não, porque é muito difícil você ter essa certeza. Só tem essa certeza quando você recebe a lesão patologista. Só pela imagem é muito difícil você bater o martelo. Então, se é uma lesão grande ou que ela está crescendo, você indica a cirurgia para o paciente. Às vezes, uma outra doença que a gente vai estudar, que é o giste, que é um tipo de neoplasia gástrica, ela tem um comportamento parecido com isso aqui. Então, às vezes você acha que é um giste, faz a gastrectomia típica, só que não veio como o paciente não é neoplasia. Então, basicamente, essas são as malignas, né? Obviamente tem mais, extremamente raros, para ficar abordando isso aqui, tá? Então agora eu já falei dos pólipos, né? Dos leimiomas. Vai entrar então no câncer gástrico de fato. No adenocarcinoma gástrico. Existem diversas outras aplasias, eu vou pincelar no final da aula, as outras, né? Mas o que a gente tem que entender muito bem é o adenocarcinoma gástrico, que é o câncer mais prevalente do estômago, certo? Então é o tipo histológico mais comum, 90%. Por isso que a gente tem que estudar ele. É o terceiro mais frequente entre os homens e o quinto entre as mulheres. A incidência aumenta a partir dos 35 para 40 anos, taxa de mortalidade permanece alta. Por quê? Apesar de tudo, obviamente a oncologia evolui muito no curto espaço de tempo. Às vezes o que a gente está fazendo hoje não é uma coisa que a gente vai fazer daqui a um ano. Ou seja, isso é a mudança muito rápida. Né? Mas mesmo assim a mortalidade do câncer gástrico é alta, porque apesar de ser diversos tratamentos, quando a gente diagnostica uma fase avançada, esses tratamentos às vezes eles são fúteis ou com um prognóstico que aumenta, sei lá, 3 meses, 6 meses nos pacientes, como o cenário metastático. Quando a estimativa de novos casos é 21 mil, né? Entre 13 mil nos homens e 7.800 nas mulheres. Número de mortes, 14 mil, né? Sendo 9 mil homens e 5 mil mulheres. Esse aqui é o que é o último levantamento firmado. E no mundo, 783 mil mortos em decorrência da neoplasia câncer. Fatores de risco. E a gente está estudando o risco principal. Infecção e HPV. Infecção pelo Epstein-Barr também é um fator de risco. Obviamente, muito menor que o consumo de HPV.
idade avançada, o principal fator de risco da neoplasia é a idade. Os hábitos alimentares, tabagismo, como aquele, lembra que a gente estudou lá no H. pylori, ele tinha uma relação com o tipo sanguíneo, né? Aqui também tem. Câncer gástrico tem uma maior prevalência nos pacientes que têm o sangue tipo A. Isso aqui, obviamente, tem uma explicação molecular muito complexa, mas leva a uma exposição ao câncer gástrico. O Epstein-Barr é um vírus. A infecção pelo H. pylori. Pacientes com O no ar, daí com o H. pylori, o câncer gástrico e o pessoal lá, ainda não tem porque tudo é descoberto, né? Eles vão vendo, no caso, eles começam a ter associações e criar discussões frente a alguém que pode ser mais prevalente, eles for mais autistas. Gastrite atrófica crônica, a metaplasia intestinal da mucosa gástrica. A gente tem que lembrar que na mucosa gástrica também acontece aquela metaplasia intestinal, não acontece na mucosa do White, também acontece no estômago. Por isso que às vezes você faz a paciente que tem uso crônico de IPP ou doença ulcerosa, paciente com gastrite crônica, né, que trata. Então esse paciente ele pode gerar essa metaplasia. A anemia perniciosa pode ter uma abuso do estômago e gastrite gigante também é um fator. História pessoal familiar de algumas condições hereditárias, como o próprio câncer gástrico e a PAF, a polipose reumatosa familiar. E cirurgia gástrica prévia também é um fator de risco. Toda vez que a gente tem qualquer agressão do estômago, seja ela provocada pelo próprio corpo, você vai gerar uma inflamação. Todo órgão sob pressão inflamatória tem uma predisposição a fazer uma. E essa classificação está dentro de uso, mas é uma classificação ainda muito utilizada, né? E o que a gente tem que entender que é o tipo intestinal e o tipo difuso, né? O tipo intestinal, geralmente mais relacionado aos fatores de risco ambientais. Atrofia gástrica, metaplasia intestinal, maior em homens que mulheres, a incidência aumenta com a idade. Então a gente sempre vai lá, vê um caso clínico, paciente, vozinho, está usando, vai te dar o caso clínico e te fala, possivelmente, qual tipo de estrutura? Esse tipo vai ser intestinal. Aí você tem que lembrar que o tipo intestinal é mais relacionado à idade, menos relacionado a fatores genéticos, né? Mais com a exposição aos fatores ambientais do meio, né? Tende a formar glândulas, disseminação hematogênica, instabilidade de microsatélites. Hoje o câncer gástrico ele é basicamente situação. Com o passar de tudo e a evolução de tudo, a gente hoje tem que dar o nome do tumor, o sobrenome, o terceiro nome, o quarto nome. E isso vai gerar funil de tratamento. Então o paciente tem instabilidade de microsatélite. É a coisa que a gente estudou. Toda mutação gera uma consequência no DNA. E aí o organismo tende a tentar corrigir isso. Só que ele tem as suas limitações e os próprios mecanismos de correção começam a se mudar. Então hoje a classificação existe 5 subtipos de câncer gástrico e eles subtificam ele nos seus diferentes marcadores imunohistoquímicos. Mas não cabe a nós isso hoje. As mutações do gene APC, também na ativação do P53 e do P16. Já o tipo difuso, geralmente mais associado à parte genética, mais como mulheres com tipo sanguíneo também tem uma maior prevalência. A faixa etária mais jovem, células pouco diferenciadas em anel de Snedt. Quem lembra o que é anel de Snedt? Geral, como é utilizado na patologia, na patológica. É um núcleo, faz o núcleo ele é afastado do centro da célula e ele faz um arquinho, a gente vai ver mais à frente. A disseminação transmural linfática, diminuição da E-cadenina, que a gente vai ver que é um dos principais fatores de risco dos cânceres difuso e também os genéticos, predisposição genética.
inativação também do P53 e do P16. Entendido aqui, isso aqui é importante, e isso aqui é pergunta frequente para qualquer coisa. Câncer gástrico, isso aqui tem que estar na ponta da língua. Né? Está lá no internato, né? Lá no hospital de base, o Marcos vai perguntar isso aqui. E se você falar, não, paciente jovem e tal, mas pode ser o tipo. Obviamente, o tipo que vai determinar isso é o análise patológica. Mas você, diante do paciente, você consegue chegar um paciente para você com 35 anos com câncer gástrico. Qual você acha? Vai ser? Intestinal? Não, não vou falar aqui não. Jovem, paciente mais jovem. Faixa etária mais jovem. Quando chega um paciente idoso para você, mais de 70 anos, ele apareceu agora então, a mutação da encaderina é a mais clássica. Então, essa molécula faz a adesão intercelular das células gástricas. Então, você tem uma mutação. Você tem quase 50% dos pacientes do tipo difuso. É uma herança autossômica dominante com penetração muito alta. Ou seja, quem tem essa mutação e tem uma predisposição hereditária ao câncer gástrico. E esse paciente, se a gente consegue, chega esse paciente jovem com 35 anos, com uma alimentação, esse paciente tem obrigatoriamente tem que ter genético. Por quê? A gente tem que ajudar ele a tentar prevenir os seus descendentes, os seus familiares as síndromes predisponentes, o câncer coloretal hereditário sem policose, infraugênio, policose anomatose familiar e a síndrome de Germes. São síndromes genéticas que têm as suas classificações, não é bom, mas tem que saber que elas fazem parte de um conjunto de coisas que podem levar ao adenocastoma gástrico, que possa ser um fatores mais acentuados com essas. O que é a diferença? Né? Então, geralmente, o adenocarcinoma tipo intestinal, ele advém de uma úlcera. Então, geralmente, essa aqui é a úlcera e o endoscopista vai chegar lá ou vai ser uma úlcera péptica, será? Por isso que tem que biopsiar, porque parece. Então, ele classifica, a gente vai ver a classificação de Born, classifica essas lesões aqui com relação à sua penetração na mucosa gástrica. Você já vê que é um emaranhado, né, as células displásicas formando as amplas células glandulares mesmo. E aqui não. No tipo intestinal, ele faz uma penetração de toda a extensão do estômago. Isso aqui é importante, porque não é incomum o paciente com tipo difuso que faz endoscopia e biopsia negativa. Esse paciente tem câncer, não é possível, está com perda ponderal, está com todos os, tem carboidrato, faz endoscopia de novo, vai lá, coleta 10 biópsias negativas. Por quê? O padrão desse tubo é entrar por baixo da mucosa e fazer o que a gente chama de filite plástica. Penetra essa mucosa, invade as estruturas profundas do estômago e não faz lesão na mucosa. Então, causando isso que a gente chama de limite plástico. Então, a gente limite. E aí ele fala, o estômago ele fica todo endurecido. Então, você às vezes entra no microscópio, você percebe que o estômago ele é todo mole, ele tem que ser maleável. O endoscopista está todo endurecido. Então, a técnica para o endoscopista fazer isso aqui, conseguir é fazer biópsia sobre biópsia. Ele joga aqui uma pinça de biópsia e coleta. No mesmo lugar, vai e coleta de novo. Vai e coleta, até chegar a uma profundidade que vai conseguir chegar ao coletar material adequado para fazer a biópsia. Então, a apresentação clínica. Não há sintomas patognomônicos. O paciente com câncer gástrico, ele pode ter epigastralgia, pode aparecer com sintomas dispépticos, né, como a maioria das doenças, refluxo, da doença ulcerosa péptica. Então, ele pode ter período de gás. Quando ele já tem período de gás, você já prevê que tem alguma coisa que já não é muito pequena. Então, infelizmente, geralmente, os diagnósticos do câncer gástrico já chegam no estágio avançado. Por dois motivos.
Primeiro porque geralmente é o homem não procura atendimento cedo. Vai lá que vai, já tem lá uma neoplasia avançada, que o tratamento vai ser mais difícil e tudo mais. Então já chega com todos esses sintomas. Hemorragia digestiva alta, náusea e vômito, sintomas constitucionais, perda de peso, anorexia, esterilidade. E a gente vem com os sintomas clássicos, que você tem que saber. Isso está em prova, isso aqui é pergunta recorrente em round de cirurgia, para falar de câncer gástrico, né? Então, os sinais clássicos. Isso aqui é sinal de quê? Se o paciente tem algum sinal desse, ele já tem uma doença avançada. Não é um paciente com doença inicial. Então, esse cenário aqui já é uma catastrófico. O paciente chegou lá com sinal de Trousseau, né? O linfonodo de Michel supraclavicular esquerdo. E quem sabe me dizer por que é o supraclavicular esquerdo? É o que, Ricardo? Comentário. Duplo torácico. O que é o duplo torácico? Hã? É o duplo tórax. Boa. E aí? Exatamente, ele faz parte do sistema linfático. É a desembocadura final do sistema linfático do sistema venoso, certo? Então, por isso, classicamente, o linfonodo de Bischoff é o supraclavicular esquerdo. Nota o irmão aparelho Zé, metástase para o linfonodo periumbilical, metástase peritoneal. Quando você chegou com esse linfonodo aqui, ele está muito bonito. Geralmente você consegue palpar ele. Você vai fazer, ó, abdominal, exame e tal, cirurgia, você palpa no bico dele, um nódulozinho. Você suspeita que câncer gástrico, ele tem esse nódulo, provavelmente esse paciente já tem carcinomatose peritoneal, ou seja, já tem doença disseminada no peritônio dele, né? Então já é uma doença avançada, tumor de Kuchenberg, uma massa metastática ovariana palpável. Então, ontem, por exemplo, a gente infelizmente operou um paciente que tinha uma obstrução maligna. Ele foi operado no hospital de base com uma massa neoconjunta. Ela tinha um tumor de ovário, né? Um tumor de ovário. Foi operado por ele, uma massa gigantesca ovariana. E o tumor de ovário, ele é extremamente comum fazer carcinoma peritoneal. Oi? Pode concluir, eu perdi. Ah, tá. Então foi operado, né, dos ovários. Foi feita a salpingo-ovarectomia e esterectomia da paciente. Essa paciente chegou depois, veio, o que veio no API? Veio neoplasia gástrica. Então é um tumor de Kuchenberg, um tumor gástrico com metástase ovariana. Tá? Só me tinha chamado ele. Professor, nesses sinais aí, esse negócio aí é um monte de sinais. Esse tumor de Kuchenberg aí não é só para mulher. Então, a gente tem uma imagem gástrica e uma ovariana associada a textoprófilo fungário sobre o tumor de Kuchenberg. Então, quando te perguntarem, eu vou falar assim, vou reiterar. Quando vocês chegarem lá e falar do tumor de Kuchenberg, você vai escutar. Não é incomum. Chegar lá, eu ouvi falar do que é isso. O tumor de Kuchenberg é fácil. Da neoplasia gástrica, e aí a literatura está na metástase de todo tumor gástrico intestinal por ovário, mais comum é o estômago, mas é o clássico. Prateleira de Blummer. Então é aquele paciente que você vai ter um fundo de saco todo cheio de doença. No toque retal, quando você vai fazer o toque retal do paciente, isso é mais evidente porque é o geometria do ombro. No ombro você não consegue colocar as estruturas peritoneais do canal com o toque retal. Mas se for uma coisa tão exuberante, no fundo de saco ali que repete, o excesso do vésculo retal,
o vésco vaginal aberto, né? E os pararetais você consegue fazer um toque e sentir as ondulações. E essa coisa rígida é outro sinal clássico da ressonância gástrica avançada. As paraneoplásicas geralmente, o adenocarcinoma em si, elas são um pouco frequentes, mas você tem que saber também, que é a dermatomiosite, a cantose líquida, eritemas circuncinados, síndrome do sopro, que é a tromboflebite migratória, né? O sinal de Desentrelate, que é essa hipercromasia aqui, né? Lesões hipercrônicas, tipo café com leite, todo o corpo paciente. E anemia hemolítica microangiopática. Isso aqui vai ser uma apresentação clínica mais dos tumores carcinóides. Os tumores carcinóides têm uma característica de produzir certas substâncias que vão gerar repercussões nos pacientes. E o diagnóstico do estadiamento, como qualquer, vamos fazer a primeira endoscopia, que é a apoio da biópsia. O raio-x contrastado, como a gente estudou lá nas doenças ulcerosas, também era usado. Antigamente não existia tomografia, né, ou não era tão disponível, então você usava o edema baritário. Dava para o paciente, tirava a radiografia e você avaliava. Tinha essa mucosa deprimida, né, e essas alterações na raio-x. Tomografia de abdômen com contraste oral e venoso, ressonância magnética, se estiver disponível, ultrassonografia endoscópica, lembra isso do esôfago? O melhor exame para você avaliar a profundidade de invasão no estômago, de qualquer órgão do corpo que não tenha relações estruturais com outros órgãos, por exemplo, o estômago ele fica livre na barriga, né? Isso tem uma relação de tranquilidade, anatomicamente livre, fica próximo de vários, relação direta ele não tem. Por isso que é um exame um órgão muito difícil de se examinar por tomografia. A tomografia não é exame para avaliar o T, por exemplo. É muito difícil. A tomografia, o radiologista colocar esse grau de invasão da parede gástrica. O ultrassom endoscópico, né? Que ele mostra de fato a lesão e aí a profundidade de toda a parede gástrica. Então é um exame fundamental para você ter o estadiamento da doença de forma precisa. Mas é um aparelho extremamente caro, delicado, que você não tem disponível para o serviço. Os marcadores CEA, CA19,9 e o CA72,4, o principal hoje, o câncer gástrico, é o CA72,4. Os outros também, corte direto. Sim. Para que serve o marcador tumoral? Já viu isso na. Para que serve? Não. Resposta errada. Para que serve o marcador tumoral? Não. Não é um caminho. O marcador tumoral serve basicamente para você entender a biologia daquele tumor. O tumor coloretal, o tumor de CEA, por exemplo. Se ele produz CEA, você vai conseguir levar esse exame depois para predizer. Se o CEA é elevado, você consegue predizer de certo modo o prognóstico. E se ele abaixa com o seu tratamento, quer dizer que o seu tratamento foi eficaz, você pode usar ele como um segmento. Então, se o paciente pede um marcador tumoral, você tem que estar pensando em alguma coisa. Adianta você pedir lá 200 marcador tumoral, você não está pensando em nada. Aí vem um monte aumentado, você fala, bicho, vou morrer. É o que acontece. Os nerds de plantão, o cara vai lá, pede tungstênio, molibdênio, não sei o que, e joga tudo, pega todos os marcadores tumoral, o cara chega lá com 120 exames, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu vou. Para que todo marcador tumoral você tem que pedir quando não funciona. O paciente tem uma suspeita de câncer gástrico, câncer crônicos, você tem que caminhar nesse rápido. O estadiamento, todos os tumores que tem, aqui que eu expliquei na última aula, tem como relação com a parede o T, como o TME. O T é o que avalia a profundidade da invasão. Então, mucosa sobre mucosa, o T2 já invade a muscular pobre, o T3 invade até a serose e o T4 estruturas contíguas. Aqui o tumor já invadiu ali a gordura perigástrica, lembrando que o estômago não tem órgão colado a ele, sim, próximo.
T1, mucosa submucosa. T2, já invade a muscular própria. E o T3 ele invade até a serosa. O T4 ele invade estruturas próximas ao estômago. E o N, né? O N, os linfonodos regionais do estômago são esses, esse monte. Na cirurgia do câncer gástrico, a gente aborda mais da metade desses linfonodos. Quanto mais distante, obviamente, do estômago, menor a probabilidade de a gente ter uma metástase linfonodal nessa região. Mas no câncer gástrico, a depender da localização, obviamente, vai ter um maior índice de drenagem para determinado local. Se for um tumor de cardio, pode tender a drenar os linfonodos pericárdios, ou 2. Se for um tumor aqui de fundo, pode drenar mais para o próximo aos vasos curtos, né? Se for um tumor mais de antro, obviamente os pré-ligólicos aqui. Então isso depende muito da localização do tumor. Na tomografia a gente consegue ter isso tudo definido. Por quê? Lembrando que o linfonodo tem estruturas adjacentes. Então o radiologista ele consegue determinar. Aqui está passando um vaso, aqui tem um linfonodo, o órgão está aumentado, ele consegue ter as características desse linfonodo que está muito determinado. Se é um linfonodo suspeito ou não. E isso geralmente sai na tomografia. Estou só mostrando aqui o resumo da classificação da IMET, né? Geralmente o N1 a N3B, de acordo com o número de linfonodos, esse aqui geralmente você só vai ter na patologia. Na tomografia vai falar linfonodos aumentados, pequena curvatura, vai falar bem na verdade. Você vai saber que o paciente N positivo, você vai determinar seu tratamento. Aqui só, né, mais detalhado, né, todas as cadeias linfáticas dos linfonodos gástricos, né, ele segue a grande e pequena curvatura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é lógico. Aí o quadro divide 4A, 4B, mas todos eles perigástricos. Esse linfonodo a gente não precisa dissecar, a gente tira o estômago e já sai junto. Agora esses linfonodos aqui a gente precisa dissecar. Então esse aqui, qual é o primeiro vaso que sai no nome? Eu não estou nem pensando em produções. Oi? Eu não estou nem entendendo qual que é o que você está falando. Senta mais perto que isso, viu? Quais são os principais vasos que saem do abdômen anteriormente? Na aorta abdominal. Primeiro é o tronco celíaco, que equilibra o estômago, é isso abdominal. Artéria gástrica, gástrica tifoide, gástrica esquerda, gástrica direita, as gástricas curtas. Então, quando a gente vai abordar o câncer gástrico, a gente tem que fazer a gastrectomia. Aí ela pode ser ou total ou subtotal. Eu vou explicar aqui logo a cirurgia, porque essa imagem está bom para fazer isso. Tá? Se o tumor ele for aqui, no fundo, né, a gente não vai conseguir ter margem para ressecar isso, porque se a gente não tirar o estômago inteiro. Então esse paciente vai para a gastrectomia total. Se esse paciente for um tipo intestinal, né, aliás, um tipo difuso, e ele for próximo, uma pequena curvatura alta, próximo ao esôfago, esse paciente também vai precisar ser uma gastrectomia total. Que é nada mais é do que você ter aqui no esôfago, cortar a parte abdominal do esôfago, e vir aqui no duodeno cortar e tirar isso aqui, depois reconstruir. E fazendo isso aqui, a gente tem que fazer a linfadenectomia. Na gastrectomia, a gente tem 3 tipos de linfadenectomia. A D1, que só tira esses linfonodos, os perigástricos. A linfadenectomia AD2, que a gente tira esses linfonodos e esses linfonodos, ou seja, o linfonodo da D9, do tronco celíaco, a artéria hepática, né, a artéria gástrica esquerda e a esplênica. Então a gente tem, quando ela vai fazer essa cirurgia, a gente tenta tirar o estômago junto desses linfonodos. Então a gente geralmente começa a cirurgia secando a gástrica direita, né, rebate o estômago para cima, né, e vai na borda dele retrogástrico até chegar na artéria gástrica direita, liga ela, né, e aí depois você vem na abordagem desses vasos, já com o estômago para cima. Você vem que limpa a hepática, limpa o tronco celíaco, limpa a gástrica esquerda, você vai ligar. Quando
você liga a gástrica esquerda, você vai levar esse linfonodo aqui junto com a peça. O 11, isso aqui está disfúgico, obviamente, divide também 11A, 11B, né, na divisão de cada segmento da artéria esplênica. Geralmente a gente não tira. A gente só vai tirar esse linfonodo se for uma lesão aqui, na pequena curvatura, na grande curvatura alta. Quando a gente também vai ter que associar uma esplenectomia com esse paciente. Porque a gente não consegue dissecar esses linfonodos aqui no esplênico. Porque o baço é um órgão extremamente friado. Qualquer patada que a gente está ali, ele começa a sangrar e empurrar. Muitas vezes, tem as lacerações no baço que gera, a gente tem que fazer uma esplenectomia no paciente. Não, é preciso. Entendeu aqui? Em geral, o número da cadeia? Não precisa saber isso. Qual que é a cadeia da artéria esplênica? Não vou perguntar isso. Isso aqui é curiosidade para você saber. O paciente foi submetido a uma gastrectomia com linfadenectomia D2. Essa foi a cirurgia. Linfadenectomia D3, aí é só japonês que é doido que faz, gosta de fazer, mas não tem benefício oncológico nenhum. E aí, ele tira todos aqueles linfonodos que eu falei, aí limpa tudo mesmo, as artérias esplênicas, tudo, às vezes até a esplenectomia está envolvida, e os linfonodos também da artéria mesentérica superior, que limpa tudo. Esse aqui tudo é lá. Aqui anterior também tira tudo. Então ele é extremamente radical na linfadenectomia. Essa é a linfadenectomia D3, não tem benefício oncológico de fazer. O japonês faz, porque eles gostam de ver todo mundo. Eu qualquer estômago melhor do que os maiores estudos e os maiores trabalhos de cirurgia e tratamento oncológico para que você gaste são os japoneses que fizeram. Questão de estadeamento, eu não sei se eu expliquei na última vez que eu falei. A gente tem que, quando a gente senta com o paciente, com todos os exames na mão, chegou um paciente com francês ácido, sentou na minha frente e vou estadiar esse paciente. Então, na tomografia, ele tem uma ultrassom endoscópica que mostra para mim que é um T3. Tem um R positivo, não tem metástase. Então, eu posso ter um estadiamento clínico, um estadiamento global do paciente. Às vezes, o paciente tomográfico está clínico 2B. É o que? Você já vai saber que ele é um câncer que ou ele é um tumor localmente avançado ou ele é um tumor que tem linfonodo positivo. Isso aqui prediz o quê? Prognóstico. Quanto pior o estadiamento, pior o prognóstico. E a gente classifica o câncer gástrico em precoce e avançado. Precoce é coisa de japonês também, porque o japonês faz as classificações de câncer precoce, faz diagnóstico de câncer precoce. E eu nunca vi um câncer precoce na vida. Porque aqui a gente não consegue fazer diagnóstico de câncer precoce. E o fato de a gente não ter endoscopia sediada para a população, o câncer gástrico não faz parte do rol do SUS, como o preventivo faz, como o preventivo faz. Tem uma estratégia de saúde pública, porque não é custo efetivo fazer no Brasil. O Japão tem uma prevalência muito alta de câncer gástrico, mais alta que a Brasil. Então, para eles falam isso. Você tem muito mais câncer gástrico. Precoce, mucosa, avançado, já invadiu lá. Então, mucosa basicamente é o quê? Qual que é o estadiamento lá? T1. T1 é precoce. A partir de T2 não é precoce. E aí vem os japoneses com as classificações dele. Em relação à classificação do pólipo, né? O grau de invasão, se ele é escavado, se ele é plano, se ele é polipóide, se ele é tudo. Aí ele soma as classificações. Isso deve inventar moto, porque isso. Para que uma classificação endoscópica para cor e para câncer gástrico. Isso aqui é uma coisa importante. Isso aqui define o grau de invasão da submucosa, ou seja, tem invasão da mucosa e a submucosa. E essa subclassificação, o patologista lá descreve: invadiu tantos milímetros da submucosa. Isso aqui define se ele vai ter a maior chance de ter metástase linfonodal ou não. Se ele tiver uma invasão menor que 1000 micras, né? Ou seja, se ele vier até aqui para cima, a chance de fazer metástase linfonodal é muito baixa. Então esse paciente pode ser tratado de uma forma não cirúrgica. Pode ser com endoscopia, por exemplo. Tá? Mas se for um SM3, até o SM2 é tolerável você fazer só a mucosectomia.
lá com o endoscópio, levantar a mucosa e ressecar a lesão. Agora, se não é SM2, não. Aí esses tratamentos vão funcionar. Classificação de Borman, você tem que saber. Porque apenas na laudo da endoscopia. Então, basicamente, ele classifica o uso do Borman 1, que é aquele injetante. Borman 4 é a limite, que penetra a parede do estômago, né? E infiltra, ela muitas vezes não tem uma lesão aparente aqui na mucosa. Metástase, principal sítio, obviamente, é o fígado, por quê? O sistema pode. Então, sempre que você entende a anatomia das coisas, você não precisa ficar decorando que é o fígado. Não, é lógico. Tem que treinar o sistema venoso do fígado, senão não é forte. Superfície peritoneal, linfonodos não regionais e à distância, metástases pulmonares e para o sistema nervoso central são mais frequentes, lesões grandes e volumosas podem invadir o órgão adjacente. Citologia peritoneal positiva é marcada como doença metastática. Geralmente, quando a gente vai operar, a gente colhe no líquido peritoneal do paciente, não faz um lavado, joga sobre o coleta, uma vez para análise do patologista. Se vier células positivas, quer dizer que esse peritônio está doente. Já é classificado como paciente metastático. E o tratamento? Como é que a gente trata câncer gástrico? Basicamente, hoje o câncer gástrico é tratado, se ele for precoce, de forma não invasiva. A partir de T1, ou seja, T2 para frente, você pode, se esse paciente não tiver linfonodo, se for um T2 ele positivo, você está autorizado a fazer aquela cirurgia que a gente explicou, que é a cirurgia forte, começar operando o paciente. Mas hoje, como a gente não consegue determinar o grau de invasão dos pacientes, praticamente não acontece mais. Acontece, por exemplo, quando o paciente, base acontece muito, porque às vezes o gap de tratamento do paciente é mais rápido ele operar do que ele esperar fazer a terapia. Então esse paciente ele vai primeiro para a cirurgia. Muitas vezes chega um paciente lá depois que foi operado por gente com câncer avançado, com flora positivo. Teoricamente esse paciente não vai poder ser operado. Teoricamente, na verdade, na prática, todo tumor que é um T3 acima, ou N positivo, ele tem que fazer quimioterapia antes de operar, que é o que a gente chama de quimioterapia perioperatória. Aí veio diversos trabalhos e mostrou que essa é uma forma correta de se tratar com melhor prognóstico, maior controle de doença, maior sobrevida global, né? Então o paciente que tem um T3, ou às vezes um tumor no estômago, você vai lá na endoscopia, um Borman 2, você não consegue avaliar o T, grau de profundidade, então você fala, esse paciente tem um câncer gástrico com N negativo, né? Ou N positivo, você vai mandar esse paciente para o que a gente chama de quimioterapia perioperatória. Então ele faz a quimioterapia, geralmente é um esquema FLOT que é usado, faz 4 esquemas antes. FLOT, eu falo lá, o FLOT é a sigla das várias drogas antineoplásicas que tem nesse protocolo, né? FU, enfim, várias drogas que e aí faz 4 ciclos, espera de 8 a 12 semanas, faz a cirurgia desse paciente. Ou você reestadia ele, faz tomografia de novo. Você fez antes, o paciente progrediu, quer dizer, vai começar ruim. Antes o paciente não continuar fazendo quimioterapia. Opera, volta para a quimioterapia e termina fazendo os outros 4 ciclos quimioterápicos. Né? Quando você sabe o nome e o sobrenome dos tumores, você vai fazer a pesquisa do HER2, fazer toda a pesquisa no histoquímico, você tem estabilidade do processamento, você tem o que a gente entende sobre se você sabe a biologia molecular daquele tumor, você vai conseguir oferecer para o paciente um outro tratamento. Infelizmente, nos tumores a gente não tem disponibilidade de muitas medicações. Nos pacientes metastáticos, principalmente, seria fundamental, que aumentaria o prognóstico dele, certo? Oi? É isso que eu estou falando. Geralmente a gente não consegue determinar o tempo. Então o paciente chega com um tumor gástrico para a gente, seria um Borman 2 ou uma lesão, né, exuberante, a gente manda esse paciente sempre para o tratamento. Porque a gente tem que sempre pensar no pior, para a gente dar o melhor tratamento para ele. Então faz a pessoa se for Borman 2 que... Não, o Borman não indica. Se não for câncer gástrico precoce, se apoia com a
laparoscopia não tirou ele, você biópsia teve isso, na tomografia fala, o radiologista fala, estômago espessado para algo, mas substituir ao vazio. Ele não vai falar assim, daí vai ali até a glucose, você vai fazer isso. Ele vai falar, então, câncer gástrico aí. Então, o que a gente faz? Parte do princípio que é um câncer que tem um TI mais avançado. Então, é melhor fazer quimioterapia desse paciente, tratar ele de forma sistêmica, fazer o melhor tratamento disponível para ele e operar depois. E operar ele de cara. Também não faz assim para qualquer dia, né? Não só dá um no base. Por quê? Lá a gente está no serviço de referência que a gente consegue fazer os tratamentos. Está sendo base, às vezes ele vai sair dali, vai demorar, sei lá, quanto tempo para poder não servir para fazer química. Então, às vezes é melhor operar ele logo, senão não vai progredir. Porque uma coisa que era ressecável, ele vai deixar de ser com o tempo. Então, isso é muito. O ideal é isso, fazer quimioterapia, tudo mais. T2, classificou, fez o é um T2, não tem positivo, cirurgia de fome. Você pode fazer a ressecção. Se não tem essa informação, não terá. Gente, estão preocupados com a prova. Não vou fazer pergunta por mim, não. Não vou fazer pergunta por mim, não. Se eu for falar para você, eu vou falar o estadiamento do paciente. Entendeu? Se eu for colocar na prova, o estadiamento é esse. Então, onde é que esse paciente deve ser? Então, N positivo ou N negativo. N positivo é igual a quimioterapia, sempre. Aí é o resultado das nossas cirurgias. Não vou perguntar qual é a quimioterapia. Você tem que saber que vai fazer quimioterapia antes, quimioterapia depois. Você tem que saber. Você tem que. Uma coisa que você tem que saber fazer. Olhar assim. Vou chegar lá no hospital de base e falar assim, esse paciente está sendo tratado assim porque ele não tem disponibilidade de fazer um tratamento melhor. Então aqui, ó, a gente tem o estômago que está invertido, tá, gente? Aqui está o piloro e aqui está a pequena curvatura aqui e a grande curvatura aqui, certo? Então todos os linfonodos, aqueles que a gente tirou de cima das artérias, aqui os perigástricos, né? Todos aqui, e aqui os vasos dissecados. Aqui na imagem está invertida. Essa aqui, ó, a artéria hepática, direita, esquerda, ó, aqui é o pâncreas, aqui é a artéria esplênica, tá vendo que ela está todo mundo secado. Secção, a linfadenectomia é isso aqui, deixar os vasos completamente desnudos. Você vê isso aqui que você quer ver. Aqui é a gástrica esquerda ligada. Onde? Aqui? Aqui às vezes é cautela. Ou ligadura também. Às vezes é fulguração do eletrocontrário. Entendido? Você está aqui muita dúvida. Fala. Não, o senhor perguntou entendido. Eu estou me perguntando entendido o quê? Você estava a imagem. Entendido tudo. Câncer gástrico. Qual a dúvida de câncer gástrico? Depende qual hospital. Depende qual hospital. Melhor. Na dúvida, fazendo a vigilância. Não é resposta. Você não sabe o que é, quando vai com terapia antes. Porque esse estômago é extremamente letal e quando a gente faz quimioterapia e existe um estadiamento, se por exemplo a doença for um T4, esse paciente vai para o T4 está invadindo estruturas ao redor, certo? A gente faz uma videolaparoscopia diagnóstica, coloca uma ótica no meio do paciente, olha a barriga dele, esse aqui não tem doença peritoneal. Porque infelizmente a tomografia não mostra pra gente lesões menores que 1 centímetro. Então a videolaparoscopia dos pacientes que estão com o gástrico muito avançado, ou seja, o T4 para cima, eles não vão fazer a videolaparoscopia. Porque se esse
paciente já tiver carcinomatose peritoneal, ele sai no estadiamento, que poderia ser um 2B, ele tem metástase. Se ele vê um 4, ele já não é um paciente mais seguro, não vai mais operar esse paciente, porque ele é metastático. Não se opera paciente metastático, ele vai para a quimioterapia paliativa. Eu ia perguntar isso, por favor. Vamos passar passo a passo. Paciente precoce. Tumor precoce, tratamento endoscópico. T1, certo? Pacientes com tumor T2, N negativo. Você pode fazer as duas coisas, estão corretas. A quimioterapia perioperatória, cirurgia, quimioterapia de novo. Ou você levar esse paciente para a cirurgia do front. Você opera o paciente e depois você vai para uma adjuvância, certo? Aí a adjuvância depende do protocolo. Tem hospital que faz quimio e rádio, tem hospital que faz só quimio. Depende do protocolo. Tem que saber que é maior T. Só que nos pacientes maiores em T2, se você faz cirurgia upfront desse paciente, vai ter um pior prognóstico. Por quê? Esse paciente já tem uma doença N positiva e você precisa fazer quimioterapia. Na prática, você fazer se você tem disponível. Se você não tem disponível, a prática é operar. Se você não tem outra opção, você tem que operar. Então, acima de T2, maior ou igual a T2, você pode fazer quimioterapia, cirurgia e quimioterapia. Ou cirurgia, quimioterapia com radioterapia e radioterapia depois. Então, tumor gástrico precoce, endoscópio. Tumor gástrico avançado, químico, cirurgia, ou cirurgia dependendo se for de valor positivo. Entendeu? Entendeu? T2 com N positivo, o senhor falou? N positivo é igual a quimioterapia. Sozinha, sem operar? Depois você opera. Para que serve a quimioterapia? Para que serve a quimioterapia antes de operar? Uma das coisas é essa. Ou tornar ressecável. No caso do câncer gástrico, a gente tem que sempre pensar em fazer se o paciente tem um tumor, você está me falando positivo, quais as chances de ter um tumor circulante no sangue? Muito grande. A gente já começa a tratar as micrometástases, que é quimioterapia, a medicação vai sistemicamente. E aí você vai fazer um downstaging da doença, operar num cenário melhor, entendeu? Os linfonodos que elas batatonas de câncer, que é uma coisa menor para você secar. E se é paliativa, vai para a quimioterapia paliativa. Você pode fazer cirurgia nesse paciente? Pode, cirurgia paliativa. Por exemplo, o paciente tem um tumor aqui, ó. O tumor do paciente é aqui. Se ele fosse um paciente não operável, o que a gente ia fazer? Ia fazer uma gastroenterostomose, pegar uma alça intestinal, colocar atrás do estômago dele e derivar o alimento. Só vai fazer um estudo trânsito. O alimento vai passar aqui, a gente cria uma nova passagem e faz o estudo na alça intestinal aqui, essa gastroenterostomose. É uma das cirurgias paliativas. Beleza? Dúvidas? Não? Tumor estomal gastrointestinal, GIST, é raro, mas a gente vê muito. Engraçado, né? Que pareça que a gente vê muito. Não, aquela lesão subepitelial maligna, mais comum no trato gastrointestinal. Então ele pode dar do esôfago, geralmente no trecho distal, até o reto. O órgão mais comum de ter é o estômago. Originado das células intersticiais de Cajal. O que é a célula de Cajal? São as células que ficam ali no entremeio, no meio das células que a gente já conhece, é a parte neural do estômago. São as células, a gente fala marca-passo do estômago.
gera um estímulo por ela mesma. Que gera o movimento gastrointestinal. A origem desse daí, esse 50 a 60 anos de idade, são extremamente raros em pacientes até os 20 anos. 50 a 60% das lesões são provenientes do estômago, 20 a 30% do delgado, 10 do osso, 5 de outros locais da cavidade abdominal. 6,8 a 14,5 casos por milhão de indivíduos por ano, ou seja, uma coisa rara, mas é muito engraçado, porque quando a gente trabalha num lugar de referência, é tudo mandado para lá. Então, por isso que às vezes no geral se torna um pouco gente. Tipo morfológico do giste, células de forma confusa, 70%, células epiteliais e misto. Mutação do centro germinativo, especialmente esse aqui, receptor da proteína trioseliminase. Lembra aqueles negócios que eu falei? Do DNA, do checkpoints, aquela coisa toda? É isso aí. O outro receptor fator de crescimento, ele vai de plaquetas. Aproximadamente 10 a 30 anos dos gistes têm um espírito maligno, né? Ou seja, raramente faz mercado. Muito difícil ver metástase de giste. Ele é um tumor indolente, de crescimento extremamente lento, né? Só que ele vai causando, geralmente, disfunções locais. Sangramento gastrointestinal, vai dilatando a mucosa, às vezes ele não faz uma ulcericise, com extensão da mucosa. Fraqueza do abdominal, extensão de desconforto, geralmente estão assintomáticas, 70%. Microscópicos estão. Esse aqui é um estudo que 35% das gastrectomias para o tratamento do adenocarcinoma, 35% tinha um giste associado microscopicamente. Ou seja, é um tumor que ele está ali, ele muitas vezes não se desenvolve, quando se desenvolve ele causa essas lesões submucosas. Endoscopia por tolerância, lembra lá do neumioma? É parecido com isso. Ele é uma protuberância suave na específica, coberta com uma mucosa normal, mucosas irregulares, às vezes pode ter oscilação pela dilatação da mucosa, crescimento da mucosa. O acompanhamento endoscópico são consideradas características clínicas da malignidade do giste. Quando a gente aumenta o tamanho, pode ser vista uma oscilação na parte superior do tumor. Tomografia, geralmente quando causa sintomas, porque já é uma lesão muito grande. Né? Então você tem um local esquerdo no corpo, ele está no médio de 10 centímetros, apresenta uma área de presença central, real, heterogêneo, crescimento predominantemente extraluminal. Por isso que o paciente demora a ter sintoma. Ele vai no olho e vai crescer ao redor. Mutação endoscópica sempre está presente, né? Principalmente para diagnóstico. O teste é fundamental para o diagnóstico diferencial das lesões subepiteliais. Se você tem uma dúvida que é o neumioma ou o giste, você pede para fazer uma mutação endoscópica com uma biópsia para tudo. O endoscopista entra lá, vai, coloca uma agulha dentro da lesão e consegue pegar o giste ou não, o neumioma. Vai depender disso, você vai dar sua pressa. Isso aqui é só mostrando a evolução, né? O lipoma, né? Das várias lesões submucosas. Um conglomerado de várias doenças gástricas. O PAF, né, como já disse, guiado com ultrassom endoscópica, a taxa de diagnóstico de acordo com o diâmetro do tumor, 71% das tumores de 1 centímetro, a 2, 86% dos 2 a 4 e 100% dos tumores maiores de 4 centímetros. A avaliação da mitose é importante para determinar o risco de metástase. Então, o patologista tem que avaliar durante o exame patológico o nível de mitose que aquelas células estão, no corte que está vendo, o grau de diferenciação e proliferação celular. E aí você vê a classificação. Classifica aí basicamente pelo grau das mitoses. O risco muito baixo do tamanho do tumor menor de 2 centímetros, o índice de mitose menor igual a 5, e o local é qualquer local. E o alto risco é aquele que tem um tumor, né, maior de 5 a 10 centímetros, ou maior que 10 centímetros. O índice mitótico qualquer tem ruptura do tumor, ou os maiores que 10 centímetros, ou seja, todo tumor maior que 10 centímetros é alto risco. Então tem a ver com o tamanho, o controle de mitose
e se tem a ruptura da cápsula. Quando a gente está operando, a gente tem que sempre preservar a cápsula desse componente na mão de ou seja, sair arrancando. E o kit? Né? A gente tem que ter, se você tem a mutação kit positivo, esse paciente é um kit. Se você tem um kit negativo, aí você tem que avaliar. Isso aqui é o imunohistoquímico, né? O que o patologista, quando a gente pede imunohistoquímico, ele avalia. Ele avalia a presença da mutação, na verdade, do antígeno daquela mutação. Para avaliar a mutação tem que ser um teste molecular genético. Ele avalia isso, se é negativo, aí você tem outro. CD34 positivo, o DOG positivo, gene da mutação do kit, DGFRA, vai gerar, vai levar para o dígito. Se for negativo, aí você vai ter as outras coisas, né? Ele vai simplificando as coisas até chegar no diagnóstico. E aí, mioma, chivalão, tratamento é ressecção cirúrgica, é a primeira escolha. Se você tem um dígito ressecável, cirurgia. A dissecção do linfonodo não é recomendada porque o corpo tem um baixo risco de fazer metástase. Ressecção em punha ou segmentar com preservação do órgão é o ideal. Então, nesse caso aqui, a gente não vai fazer gastrectomia. A gente vai fazer aqui que eu tinha falado de a gastrectomia atípica. A gente tem uma lesão ali na parede gástrica, que vai com o ampliador na lateral, e ele só tira essa lesão. Não, acabou, resolveu o problema. Não tem dissecção linfonodal por baixo risco de proliferação de metástase linfonodal. Então, geralmente, ressecção em punha ou segmentar. Você vai preservar o órgão do paciente. Aqui que eu falei, vem aqui, ó, uma bolinha de nada, passa o grampeador embaixo dela e pronto. Aí aqui está o que, no final da endoscopia depois, né, mostrando só a área de grampeamento. Então é uma cirurgia muito menos forte. Foi? E no final, o grampeador vira o laparoscópio. Esse aqui pega, grampeia só algumas grampos, né, um lado do outro e depois corta. Grampeia e corta mesmo. Oi? Não. Você grampeia e corta. Mas você sabe o que está mostrando ali naquele dedo? Aqui é a cicatriz que está fazendo aqui. Essa aqui é endoscopia. Tratamento. Administração dos inibidores de tirosina. Eu acho que é a abordagem principal do GIST, ressecáveis, né? Metastáticos ou recorrentes, ou naquele paciente que tem um GIST gigantesco na barriga. O paciente tem uma célula que não é ressecável, você faz o imatinite, né? 3 anos de terapia adjuvante para pacientes com GIST de alto risco. Então a gente avalia, tirou a lesão, fez aquela análise patológica, avaliou o nível de mitose, classificou ele baixo ou alto risco. Você vai determinar se você vai fazer o tratamento ou não. Se for baixo risco, você vai se submeter ele ao tratamento com o tipo de possibilidades. Tem outros, né? O sunitinib, o regorafenib. Essas medicações elas são de uso em outros aspectos. A gente tem que lembrar que ele atua no inibidor que não é só causador do GIST, tem outras propriedades também. Então é só o que eu já falei. Então, riscos muito baixos ou moderados, TC a cada 6 meses a um ano. Risco clinicamente maligno de alto risco, TC a 4 a 6 meses. Sobrevida de recidiva estimada em 5 anos aproximadamente 60%. Então, é uma doença que ela tem um prognóstico bom, né, se ela for diagnosticada no início, se ele tiver fatores de baixo risco. E a gente tem que sempre manter o segmento certinho desse paciente. Você vai fazer tomografia no paciente por quanto tempo? Depende. A gente faz o segmento dos 2 primeiros anos mais intensivo e depois a gente faz a relação. Aí nós tumores carcinoides agora, provenientes das células enterocromafins, né, que é uma daquelas, né, que eu mostrei o corte, tem várias células, dentre elas as células enterocromafins. Diferentes características do ciclo patológico. Os carcinoides gástricos podem estar associados à hiperplasia das células endócrinas, à gastrite atrófica, crônica e a síndrome de Zolberg. 0,30 para 100 mil, então você percebe que é pouco prevalente. Idade média 64 anos, sobrevida em 5 anos é até boa, 64%.
O diagnóstico ele por um histoquímico. Muito difícil uma biópsia dar um diagnóstico de um carcinóide. Realmente não só. E aí, a reatividade é com relação à prata e a positividade para a cromogranina A. Inclusive, a gente pede a dosagem da cromogranina A para fazer segmento desses pacientes. São ilhas trabéculas, cordões, glândulas ou folhas de células uniformes com um citoplasma granular, rosado, escasso, pontilhado, de rondonóvoide, que é a resoma histopatológica da célula. No laboratorial, já pegar a pressão na prostatina, dosagem da cromogranina, na rosa neural, substância P, HC. Mas geralmente a gente pede vários marcadores para avaliar se é um tumor-carcinóide, qual que é a maior referenciação da produção dele. E aí, existe a classificação também. Né? A classificação de todos, eu não vou pedir isso aqui. Qual a classificação? Não. Tem que entender que eles são classificáveis, né, histologicamente, e todas essas classificações determinam um tratamento, né, e um prognóstico para esses pacientes. Por isso que é extremamente importante o exame bem feito. Eu também avalio o grau de mitose, o índice KI67. Quem já ouviu falar disso aqui? Mama, né? Então, o KI67 está presente em vários outros tumores. Mas o que é um KI67? Na verdade, o que significa ele? Quanto mais alto, quanto mais baixo? De modo prático, você precisa saber. Quanto mais alto o C20, maior o índice de proliferação celular para aquele grupo. Quanto menor o C15, menor o índice de proliferação celular. Então, tipo 70 a 80% são associados a gastrite antróficas crônicas, a hiperplasia das células neuroendócrinas, os crônicos e desenvolvimento dos tumores neuroendócrinos, polipóides multifocais, comportamento do 2, tipo 3. Então, é só tipificações dos carcinóides. Geralmente são massas intramurais ou submucosas que criam pequenas lesões polipóides. A mucosa subjacente pode estar intacta ou ulcerada. Os tumores podem invadir a profundidade e envolver o mesentério. E esse é o problema. Geralmente fica aquela lesão do adenocarcinoma. Então, geralmente são diagnósticos difíceis de fazer, são extremamente poucos, já são muito raros e o diagnóstico é muito difícil. Porque a apresentação clínica deles também é muito difícil. Oi? Lembra daquele pólipo que estudou isso? A questão pós-histológica do carcinóide, né? Ele vai mais, cresce mais para a profundidade. E assim, no carcinodeste, os pacientes é a causa de uma substância vasoativa secretada pelo tumor na circulação sistêmica. O paciente, às vezes, ele tem taquicardia, sudorese, rubor facial, né? Todas essas coisas, hipertensão, desencadeado por essa secreção dessas substâncias que são produzidas pelo tumor. Então, os tumores são confinados ao intestino, as substâncias vasoativas liberadas são metabolizadas pelas formas inativas pelo fígado. Então, às vezes, quando você tiver tudo no intestino, né, ele não chega, se estiver sendo secretado, ele não chega a causar todos esses sintomas. Os hormônios da circulação venosa no portal, portanto, está fortemente associado à doença metastática. Tratamento. O intestino anterior, a agressão não metástase, né? São geralmente curados por gastrectomias ou linfodenectomia, ela é discutível. Como são muito raros, eu não preservei uma cirurgia de tumor-carcinóide, por exemplo. Isso aí muitas vezes pode vir quando a gente suspeita de um giste. Ou, geralmente, o que a gente tem mais lá no hospital o paciente que apresentou essa lesão, veio que fez uma polipectomia, da polipectomia veio o monovital. E aí ele veio lá e classifica ele nesse tipo. Geralmente G1, a maioria deles. Esse paciente vai só seguir endoscopia, não é nada. Geralmente esse é o cenário que a gente consegue diagnosticar.
ultrassonógrafo. Você vai tentar bloquear aquilo que tem produzido. Professor, perdão, mas a gente acabou de ser informado que devido à instabilidade do dia, não foi Liberado? assim, como Não é mais a unidade seja alternada. Linfoma clássico, 3% das neoplasias, 60% a 65%. Os linfomas gastrointestinais, 50 a 60 anos, sexo masculino. Então, o linfoma pode dar onde? Em qualquer lugar. Tem tecido linfóide. O H. pylori está relacionado ao linfoma gástrico. A imunossuficiência não está sendo muito deprimido por escotismo, por doença, imunossuficiência medicamentosa. Doença celíaca, doença inflamatória intestinal e hiperplasia linfóide nodular. Patologia origem dos folículos linfóides na região subepitelial do estômago, o espessamento da parede, a proeminência das pregas gástricas, o H. pylori, ele gera faz aquela reação inflamatória que ele faz ali no local, gera uma polarização com linfócitos na sua mucosa gástrica. Sofreram transformação neoplásica. E essa é a teoria para explicar por que o H. pylori é fantosista. Pouco seguido de ano, mais raramente é cardio, são os locais mais apresentativos. O diagnóstico é o ultrassom endoscopia. Geralmente o só com eritema, uma lesão ou massa polimórfica com ou sem ulceração. Geralmente você vê as plaquinhas no estômago, você tem as plaquinhas linfóides. E aí vai lá e por vezes pode dar o diagnóstico. Do lado das pregas gástricas, e aqui é o espessamento. Geralmente esse espessamento difuso do estômago, todo espessado. Não é só, geralmente o tubo gástrico espessa uma parede, espessa outra, porque é mais difuso o espessamento. E o estadiamento também. Todas as neoplasias têm várias classificações. Estadiamento 1, ele está confinado ao trato gastrointestinal. O 4 é o envolvimento extranodal, a disseminação do movimento nodal supradiafragmático e concomitante. É aquele que está disseminado pelas cadeias linfonodais mais acima ou mais abaixo, dependendo disso. Ó, aí você tem os linfomas e os subtipos dos linfomas. Então você tem o linfoma da zona marginal, gástrica, os tecidos linfóides associados à mucosa, na endoscopia. Você percebe que é uma coisa muito tênue. É só uma hiperemiazinha, aí vem aqui biopsia bem positiva. Aqui também, mostrando uma coisa bem tênue. E a imagem da ressecção. Células gigantes, gasto sangue. Tratamento da erradicação do H. pylori, radioterapia, ou rituximab também, uma droga, uma terapia-alvo. Quimioterapia não é curativa. Cirurgia se a região não for propícia à radioterapia. A gente fala que a cirurgia no linfoma, a gente não opera o linfoma. A gente operar linfoma é também uma prática que só vai operar se não dá para fazer uma radioterapia ou um tratamento sistêmico. Geralmente os linfomas, dependendo do subtipo, ele responde muito bem às terapias que a gente tem, rituximab, ou provavelmente a radioterapia e outras drogas, hematologia robusta, hematologia que geralmente está que tem uma resposta satisfatória. Você vai operar esse paciente só para o controle de sintomas, se ele for não conseguir receber o tratamento sistêmico. Tá que região seria propícia? Poderia ser considerado Na minha opinião, em radial, o abdômen não é uma propícia radial do superior. A determina a área de propícia é a proximidade dos estruturas muito novas. E também o tipo de radioterapia. Existem diversos tipos de radioterapia. Uma radioterapia mais focal, ela consegue tratar o estômago. Mas com a radioterapia mais ampla, dependendo do tipo, né? Existem várias tecnologias de radioterapia.
Então eu vou ter que esperar ir no banheiro. Não, mas não vai esperar bem irradiar, vai esperar. obviamente, se for paciente frágil, mas vai sempre ter o fator tratamento vazio. E a radioterapia é tratamento por isso. Você está fazendo aquilo, você não está resolvendo, você quer fazer o tratamento, você faz a radioterapia. A área de potência é quando muito próximo dos órgãos que podem fazer isso. Não sei. O gastrite é uma alça que a gente não pode lugar. Porque sempre tenta fazer radioterapia ao não isso. Por exemplo, quando a gente consegue aumentar o estômago pode estar fixo, mas não necessariamente estará fixo. Eu achei todos os vídeos, porque vai dar Porque a terapia faz um pouco aí faz o cálculo, o hipnose faz Aí é primeiro. estaria muito próximo da alça intestinal, ou estômago que está geográfico. Joia? Dúvidas? Hoje a gente acabou o estômago. Meu Deus, sim, o pior sério. Pause. Não, tem que apertar nesse que ele